pessoas é que não têm pegado nele, mas que olha do lixo. Não, quem ele deixou cair é que nunca mais se importou. Não, alguém está a dar sempre por causa de estar para o lixo. Mas ele está doendo bem com isto, Já está fica calada. Já começou. Deitado para baixo, não se importa. Deitado mesmo que era bom, isso é Consigo partilhar? Tá? Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor porque nos dá o privilégio de mais numa noite podermos estar aqui reunidos, podermos buscar a sua face e aprender dele. Vamos abrir o Salmo 119 e vamos ler do verso 33 até ao 40. Salmo 119, do verso 33 até ao 40. Salmo 119, do verso 33 até ao 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que tenho, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Amém? Vamos orar, então, agradecer a Deus por este dia que nos deu e pedir ao Senhor que prepare então os nossos corações e o nosso entendimento para entrar na sua presença. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai. Te damos graça mais uma vez, Senhor, pela tua bondade derramada nas nossas vidas, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu amor, pela tua direção e pelo teu livramento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua mão mais uma vez tem estendido sobre as nossas vidas, Pai. E nos dás agora o privilégio e a alegria de podermos estar aqui reunidos em comunhão e união, Senhor, buscando a tua face, Senhor, te exaltando, Senhor, e também aprendendo de ti, Pai. Por isso, toma as nossas vidas no teu altar, a nós, àqueles que estarão também a assistir pelo Face, Pai. Que a tua mão poderosa esteja a agir nas nossas vidas, Pai, e que nós nos sintamos regozijados pelo teu amor e pelo teu cuidado, Pai. Por isso, abençoa-nos durante este tempo, Pai, isto é o que nós te pedimos. E desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos então entoar o hino, maior que tudo, para podermos dar então início ao nosso culto. Que a natureza e tudo
porque mesmo estando só, Ele decidiu pagar este preço por cada um de nós. Amém? Vamos sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Mas antes de lermos, vamos orar pela Priscila e pela Mariana, que também vão para a salinha, para que da mesma forma que com certeza será proveitoso para nós, também seja proveitoso para elas. Amém? Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, Senhor, pela Tua Palavra, por este hino, Pai, que consola, conforta e anima o nosso coração, Senhor, sabendo, Senhor, pelo grande preço que Tu pagaste por amor de cada um de nós, Pai. E te agradecemos, Senhor, porque Tu nos resgataste e atraíste a Ti, Pai. Amém. Por isso, louvado e agradecido sejas, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, te queremos entregar a Priscila e a Mariana no Teu altar, Senhor. Te queremos pedir, Pai Santo, que Tu também estejas a falar aos seus corações, Senhor, e tudo aquilo que elas vão falar, Senhor, e ler na Tua Palavra, Senhor, que venha tocar nos seus corações, Senhor, e venha transformar as suas vidas, Pai. Amém. Por isso, continua, Senhor, a ser com elas, dá graça a Mariana de compreender a Tua Palavra, Senhor, amém. E dá graça e sabedoria à Priscila, Senhor, para passar aquilo que Tu queres ministrar aos seus corações. Amém. Por isso, abençoas a ela, abençoa-nos também agora a nós, Pai, durante este estudo, Pai, que Tu elucides a nossa mente, Senhor, e o nosso coração, Pai, e que nós possamos sair daqui regozijados. Isto é o que nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Amém, os irmãos vão encontrar. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Obrigado. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Irmãos, é uma realidade, nós temos vindo a estudar a Palavra do Senhor e temos vindo realmente a aprender coisas que nos têm trazido benefício para a nossa vida e que nos têm feito colocar as nossas vidas sobre o prisma correto daquilo que Deus quer para cada um de nós. Tem sido tirado sofismas, tem sido tirado algumas coisas que no nosso pensamento e no nosso coração estavam erradas, e o Senhor está a cada dia a operar e a transformar a nossa mente e o nosso coração na sua presença. E no estudo de hoje, nós vamos poder observar realmente o caminho que Deus tem preparado para a nossa vida. Se nós observássemos a nossa vida até agora, e se daqui a um ano pudéssemos observar a nossa vida, o que é que deveria estar diferente do que aquilo que é hoje? Olhar para a nossa caminhada cristã, o que é que deveria estar diferente naquela altura em que nós daqui a um ano nos reuniremos e podemos refletir sobre como foi a nossa vida, como foi o ano, quais expectativas, projetos, sonhos que realmente nós temos vivido. E a grande pergunta para nós é que se aquilo que nós temos vindo a crer na realidade tem se tornado um sentimento de realização na nossa vida. Nós temos sonhos, temos projetos, temos planos e muitas vezes o que acontece na nossa vida é que nós nos sentimos frustrados porque muitas vezes esses sonhos e projetos e planos eles não se realizam na nossa vida. E uma pergunta que deve realmente surgir no nosso coração e que deve ser a prioridade da nossa vida é se nós sabemos qual é o propósito de Deus na nossa vida. Não é o nosso propósito, não é a nossa vontade, mas qual é verdadeiramente o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Interessante que John Stott, um pastor estudioso das Sagradas Escrituras, e ele falou sobre o tema e abordou esse tema no seu último congresso público. Ele dizia que seria o seu último congresso
em que ele não daria mais palestras públicas. Ele já se encontrava com 87 anos de idade. E a pergunta que ele fazia e que ele se dizia e se lembrava vividamente é que alguns anos atrás houve uma pergunta que o deixou perplexo, que um irmão, um cristão nascido de novo, lhe tinha feito. E a pergunta é: qual é o propósito de Deus para o seu povo? Essa era a pergunta que soava no coração daquele irmão. E às vezes nós pensamos: tenho ouvido o Evangelho, tenho ouvido a palavra do Senhor, mas o porquê desta pergunta? E muitas vezes nós pensamos que, apesar de sermos crentes ou mais novos ou mais maduros na fé, muitas vezes esta é uma pergunta que nos soa no ar. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer para a minha vida? E essa pergunta ecoa nos nossos corações e ecoa nas nossas mentes. E nós vamos ver realmente quais são os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Então, partindo deste princípio, o que é que Deus quer para a nossa vida? E é uma coisa que todos nós respondemos com facilidade. Deus quer que a nossa vida sirva para glorificar a Deus. Essa é a primeira resposta que nós damos com muita facilidade. Essa é a coisa que nós já compreendemos. Mas o que nós não compreendemos é o objetivo específico que Deus quer para as nossas vidas. Então, praticamente no momento em que nós nascemos em Cristo, nós temos estas necessidades legítimas de glorificar a Deus, de bendizer o seu nome, de ter os nossos sonhos, os nossos projetos, de sermos felizes, de sermos bem-sucedidos, de encontrarmos realização nas coisas que nós fazemos e buscarmos divertimento, buscarmos viver em paz e tantas coisas que nós ansiamos e que são lícitas no nosso coração, na nossa vida e que nós buscamos desde o momento em que nós nascemos. Então, consciente ou inconscientemente, nós já fazemos planos para alcançar esses objetivos. Eu quero ter uma vida de tranquilidade. Então, qual é o nosso objetivo? Então, para eu ter uma vida de tranquilidade em termos financeiros, então eu tenho que trabalhar, tenho que buscar um trabalho, tenho que buscar o meu sustento. Então, indireto ou diretamente, nós já estamos a fazer projetos e planos para que realmente esses propósitos na nossa vida se realizem. Mas uma coisa que nós precisamos realmente definir é se nós compreendemos na verdade o que são os objetivos. E quando estou a falar isso, estou a falar em objetivos que na realidade são específicos e que nós sabemos aquilo que nós queremos. E nós dizemos que sim, compreendemos quais são os propósitos, compreendemos aquilo que Deus quer, mas será que nós temos compreendido realmente isso? Será que nós compreendemos a profundidade dos nossos objetivos? Se eles são fundamentais ao nosso sentimento de quem nós somos e aqueles resultados pelos quais nós nos medimos? E é claro que os nossos objetivos, eles estão sempre definidos por aquilo e nós medimos o objetivo cumprido pela satisfação ou não na nossa vida. Nós temos, na realidade, trocado esse sentimento, nós temos trocado os objetivos. Porquê? Porque muitas vezes o que nós fazemos é colocarmos os objetivos em coisas que não está nas nossas mãos controlar, que não está na nossa vontade de concretizar e que eles sejam bem-sucedidos. E isso nos mostra realmente que muitas vezes os nossos objetivos têm sido mais sentimentais que na realidade aquilo que Deus quer. E muitas vezes quando nós não conseguimos cumprir esses objetivos, nós sentimos-nos falhados, sentimos-nos impotentes, sentimos que a nossa realização na realidade não se concretizou. Então, a pensar nisso, nós precisamos compreender que Deus tem-nos preparado e tem-nos equipado com um sistema que nos dá o alerta sobre o nós compreendermos e verificarmos se a direção que nós estamos a tomar é a direção certa. E essa direção é as nossas emoções. Quando a nossa experiência ou o nosso relacionamento nos deixa ou sentirmos-nos irados, isso mostra que alguma coisa não está bem.
Se algum sentimento está fora do normal que vem de Deus, então isso nos mostra que alguma coisa não está bem e Deus está-nos a dar o sinal realmente que esse caminho é um caminho defeituoso, é um caminho que está baseado numa crença falsa e que na realidade não traz consolo e conforto ao nosso coração. Por exemplo, é muito fácil nós vermos isso e há uma ilustração que nos fala de como a ira, a ansiedade e a depressão, eles atingem a nossa vida com facilidade. Então havia uma jovem adolescente que decidiu ir a um concerto. E, ora bem, os amigos convidaram e ela já sabia que a primeira coisa que tinha que fazer era perguntar aos pais. Ela já contava que a resposta ia ser não, mas pelo sim, pelo não, aquela esperança do coração a levou a perguntar aos pais e a resposta foi obviamente não. Aquilo não era um lugar adequado para a idade dela, então ela não iria. Então nós vemos que o sentimento da rejeição levou a uma ira. E a ira levou a uma ansiedade do seu coração, porque ela desejava ir. Porquê? Porque ela acreditava que o ir, estar com os seus colegas, seria uma realização de um projeto, seria a realização de um sonho e que ela seria aceita pelos seus colegas. Então da ira passa realmente para esse sentimento de ansiedade, porque não se podia ir. E como os pais confirmaram mais uma vez que ela não iria, então isso levou a uma depressão, uma tristeza profunda nos seus corações. Porquê? No seu coração, porque ela não podia estar com os seus colegas. Então nós vimos uma coisa que ela já sabia que era impossível, mas que acalentou esperança no seu coração, e quando veio a resposta que ela já sabia que era impossível era ir, ela então se deixou levar por este sentimento. Então a ira, ela indica realmente que o estábulo foi bloqueado na sua vida. Então quando a atividade num relacionamento ou num projeto resulta em ira, é normalmente porque alguém ou algo bloqueou o nosso objetivo. Quando realmente nós temos um projeto ou temos um sonho e é bloqueado por algum motivo, então isso traz ira e tristeza ao nosso coração. Essa ira nos consome, essa ira nos deixa infelizes e essa ira realmente nos mostra que realmente aquilo que nós, a expectativa que nós tínhamos, se calhar na realidade não era a coisa certa. Então, por exemplo, quando nós muitas vezes colocamos a crença de que alguém da nossa família se vai converter e que nós estamos nessa esperança e muitas vezes vemos que aquele sonho, o nosso desejo não se concretiza, isso muitas vezes traz ira ao nosso coração. Quando nós olhamos e criamos expectativas para as pessoas e elas não as cumprem, o que é que nós ficamos com ira? Se um pai tem expectativa de que o filho vá fazer uma coisa, quando o filho não faz, a ira vem no coração. Porquê? Porque não cumpriu aquilo que ele tinha planeado. Então a ira consome o seu coração e o leva a um sentimento que na realidade é inapropriado. Leva a uma convicção que ele tinha na sua mente que isso ia cumprir, que na realidade não cumpriu. Irmãos, o que nós precisamos compreender é que há muitas coisas que não está nas nossas mãos cumprir. É nosso desejo que a nossa família se converta, é verdade. É nossa obrigação pregar e partilhar o Evangelho, é. Mas uma coisa que nós temos que compreender é que não está nas nossas mãos tomar a decisão, nem está nas nossas mãos levar a que essa pessoa tome uma posição e uma decisão. E muitas vezes quando nós temos essas expectativas, isso nos deixa irados, nos deixa com ansiedade, nos deixa entristecidos. Porquê? Porque a esperança que nós tínhamos colocado nos nossos sonhos e projetos, ela é frustrada, ela acaba por não se realizar. E quando isso acontece, muitas vezes nós entramos numa depressão, numa tristeza profunda, porque achamos que realmente aquilo nunca vai acontecer. Então muitas vezes nós baseamos o nosso sucesso e baseamos as nossas vontades realmente nessa concretização de sonhos. E é uma realidade, hoje conseguimos ver muita gente se sente frustrada na sua vida de testemunho, porque coloca as expectativas, agora a minha família vai se converter, agora o meu marido, a minha esposa vai se converter, agora os meus vizinhos vão se converter. E muitas vezes quando isso não acontece, as pessoas se sentem frustradas e entram numa depressão, numa tristeza profunda,
Porquê? Porque colocam os seus sonhos e objetivos na sua vontade, nos seus sentimentos e em coisas que ela não consegue dirigir, nem consegue realmente fazer mudar a vida daqueles que nós tantas vezes desejamos. Muitas vezes são sonhos lícitos, é verdade. São coisas boas, é verdade. Mas são coisas as quais nós não temos poder para transformar. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Os nossos sonhos, os nossos objetivos estão de acordo com a vontade de Deus ou estão de acordo com aquilo que nós sabemos que é bom, mas naquilo que nós não podemos controlar. Isso consome o nosso coração. Mas uma coisa que nós precisamos ter certeza é que com Deus todas as coisas são possíveis. E Ele é o Deus de toda a esperança. Então, se os nossos objetivos podem ser bloqueados ou incertos, como respondemos a alguém ou algo que ameaça os nossos planos? Muitas vezes, quando nós vemos alguém que ameaça os nossos planos ou os nossos sonhos, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é afastar, a nossa tendência é expulsar, a nossa tendência é tirar do nosso caminho aquele que atrapalha os nossos sonhos e os nossos planos. Então, suponhamos que nós somos pais e acreditamos que o nosso sentimento de valor depende de como forem os nossos filhos. Então, o nosso objetivo é educar cristãos sólidos que se vão tornar missionários, que se vão tornar obreiros, que se vão tornar médicos, advogados, pastores. E quando os filhos chegam à idade da adolescência, o que acontece é que o comportamento deles muitas vezes vai ao contrário daquilo que nós tínhamos planeado para eles. Então, estamos a ir de colisão com as nossas crianças. Estamos a ir em colisão contra os nossos filhos. Porquê? Porque aquilo que nós tínhamos idealizado não se está a realizar. Irmãos, uma das coisas que mais vemos é que os pais têm essa tendência de fazer os planos e os sonhos para os filhos. E o que vemos na maioria das vezes é que é frustração por parte dos pais. Porquê? Porque essas coisas não se realizam. Porquê? Porque a partir de um certo ponto o pai já não tem mais autoridade para decidir o que fazer na vida do outro. E eu posso saber o que eu quero fazer na minha vida, mas eu não posso obrigar ninguém a querer fazer aquilo que eu quero. Então, até aos 18 anos, educa-se, mas a partir dali já tem liberdade para fazer as suas próprias escolhas. E o que nós precisamos compreender é que a vontade de Deus ela não está baseada naquilo que nós sonhamos, não está baseada naquilo que nós queremos, mas está baseada naquilo que o próprio Deus quer para cada um de nós. E o que muda é a diferença entre um objetivo e um desejo de coração. Quando nós descobrimos que, na realidade, aquilo com quem temos trabalhado e que está a trabalhar no nosso coração são desejos e que depende de outras pessoas ou de outras circunstâncias, como é que nós reagimos perante essas coisas? É um objetivo bom. São coisas que, na realidade, trazem benefício. Mas nós, certamente, somos atingidos por essa quebra. Então, o nosso desejo, o nosso sonho, a nossa vontade não vai ser realizada na vida dos outros. E nós vamos ficar irados, vamos ficar decepcionados, vamos entrar em depressão porque não vemos isso acontecer. Isso é o que acontece muitas vezes no nosso meio cristão. Vemos pais, muitas vezes avós, frustrados porque o meu sonho era que os meus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, tudo seguissem o caminho do Senhor. Mas uma coisa que nós precisamos compreender é que o Senhor nos diz que o passo de fé e confiança no Senhor Jesus Cristo é um passo pessoal. É uma decisão única e pessoal de cada um de nós e que nós não podemos obrigar. E por isso se vê muitas vezes cristãos abatidos e tristes. Porquê? Porque olham para as famílias e veem realmente essas coisas. Porque os seus sonhos e planos que tinham idealizado para a sua família, como que queriam que fossem filhos de Deus, na realidade se é frustrado. Nós não precisamos abandonar esse sonho,
Mas uma coisa que nós precisamos compreender é que nós não podemos colocar a nossa esperança como objetivo de termos vidas concretizadas nessas decisões que não estão nas nossas mãos. Para quê? Para que nós não fiquemos desiludidos e entristecidos. Mas ao pensar nisso, e já que esses sonhos e propósitos são nobres e são importantes na nossa vida e que tantas vezes nos frustram, será que essa é a vontade de Deus? Ou então qual é o objetivo de Deus para as nossas vidas? E a coisa que nós precisamos compreender é identificar esses objetivos e quais são os objetivos que vêm de Deus e quais são os objetivos que vêm do nosso coração e reduzir a importância das coisas necessárias. Mas ainda não chegamos à conclusão deste qual é o objetivo de Deus. Vamos abrir em 2 Pedro, e é um texto importante para nós, já que muitas vezes nós trocamos os nossos sonhos e objetivos por os sonhos e objetivos de Deus, pela vontade de Deus para a nossa vida. O que é que nós precisamos compreender na palavra do Senhor? 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 3 a 10. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 10, que diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, quando Pedro nos fala neste texto, ele começa a dizer que nós já temos tudo o que diz respeito à vida e à piedade, e que nós já partilhamos desta nova natureza de Deus, que somos santos por dentro e por fora. Que grande é este ponto na nossa vida, este começo, nós compreendermos realmente quem nós somos em Cristo, que nós em Cristo já temos uma vida edificada, que nós em Cristo já temos tudo aquilo que nós precisamos. Então esta é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Nós em Cristo temos todo o poder e nada nos pode impedir de realizar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Depois disto, ele diz-nos que, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo, então nós já não temos que ceder ao pecado. Nós podemos escolher todos os dias andar no Espírito do Senhor, andar no Espírito Santo, em vez de andarmos com os desejos ou de acordo com a nossa carne. Irmãos, neste momento que nós agora temos Cristo e estamos capacitados para todas as coisas, nós precisamos compreender que agora nós temos poder de escolha, como tinha Adão e Eva. Até agora nós andávamos na vontade da carne, até agora nós andávamos no ritmo do mundo, mas agora em Cristo nós temos todo o poder e estamos preparados
para podermos viver esta liberdade de escolha todos os dias da nossa vida. Nós podemos escolher andar no Espírito ou nos deixarmos levar pela vontade da nossa carne. Mas hoje em Cristo nós já temos esse poder. Não é um sonho, não é uma utopia, mas Cristo em nós, Ele opera realmente este poder e esta graça de podermos resistir a tudo aquilo que o Senhor quer tirar da nossa vida e conduzir-nos nesta vida de liberdade em que Cristo nos comprou. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu vou pedir ao Daniel que leia, por favor. Capítulo 5, certo? Capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5 e versículo 1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Então Cristo nos libertou e nós agora podemos fazer uma escolha genuína de andar nessa liberdade que Deus nos deu. E nada nem ninguém nos pode impedir dessa liberdade. Porquê? Porque Cristo já nos deu. Vamos voltar ao texto de 1 Pedro e vamos ler a partir do verso 5. E aqui nós vamos encontrar realmente os objetivos, os sonhos e os projetos que Deus tem para a nossa vida. No versículo 5 em diante, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Então, quando nós olhamos para este texto, nós conseguimos identificar realmente qual é o objetivo de Deus para a nossa vida. E ao olharmos para este texto, será que nós compreendemos a primeira coisa que Deus quer? E a primeira coisa que Deus quer é que nós comecemos com a nossa fé. Uma fé que realmente acredita na palavra do Senhor, tem acreditado naquilo que Deus fala, tem acreditado que tudo aquilo que Deus tem ministrado à nossa vida é verdade. E é nessa fé que nós temos que buscar aumentar a cada dia, essa confiança. Quando nós muitas vezes nos convertemos, a nossa fé ao início às vezes é frágil. E tudo nos faz duvidar da nossa fé, e tudo nos faz duvidar da graça, do poder, da ação do Senhor na nossa vida. Mas o que Pedro diz é que nós temos que trabalhar esta fé. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor tem ministrado na nossa vida pela Sua palavra. E temos que acreditar que esta palavra é poderosa para transformar as nossas vidas. Por isso, quanto mais nós crermos neste Deus poderoso, quanto mais nós crermos na Sua palavra, então mais e mais a nossa fé é aumentada e solidificada em Cristo. E ao termos esta fé solidificada em Cristo, ela vem a operar aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o que é que Deus quer para a nossa vida? Quer um caráter transformado, quer-nos à imagem e semelhança de Cristo, quer que o nosso caráter seja igual ao do Senhor Jesus. E ao pensar nisso, o que é que nós temos? Temos uma lista de atributos. Temos uma lista igual à vida do Senhor Jesus, como Ele é aquilo que Ele quer para a nossa vida. Que é o quê? Diligência, fé, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Então o que Deus quer operar na nossa vida e o que Deus deseja operar nas nossas vidas é esta transformação de caráter. O Senhor, o meu sonho era sair e pregar o Evangelho, entrar num lugar e ver 10 mil pessoas. Isso é um sonho, isso é uma utopia. Porquê? Porque o transformar dessas 10 mil pessoas não está nas minhas mãos. Então o que Deus quer na realidade, a Sua vontade, é que a cada dia nós sejamos e espalhemos o bom cheiro de Jesus Cristo. E como é que nós podemos dar testemunho deste Jesus Cristo? Tendo o nosso caráter a cada dia transformado mais e mais
à semelhança do caráter do nosso Senhor. Então, Jesus reflete perfeitamente o caráter de Deus e Ele quer que nós também tenhamos este mesmo caráter. E então, as boas notícias para nós é que ninguém nos pode impedir de sermos essa pessoa que Deus planeou. A única pessoa que nos pode impedir de nós seguirmos esta transformação de caráter somos nós próprios. Nós é que podemos ser o verdadeiro empecilho para nós quando deixamos de buscar esta transformação do Senhor na nossa vida. John Stott começou e deu aquela experiência nos seus 87 anos, aquela pergunta daquele irmão que veio ao seu coração e depois de tantos anos de ensinar a palavra do Senhor, qual foi a conclusão que ele chegou? Ele disse: eu quero partilhar onde a minha mente tem vindo a descansar à medida que eu chego ao fim da minha peregrinação na terra. É Deus que quer que o seu povo se torne como Cristo. Então, ser como Cristo é a vontade que Deus tem para cada um de nós. É aquilo que o Senhor tem para a vida do seu povo. É este caráter. Irmãos, e quando olhamos para a vida do Senhor Jesus, nós vemos esta essência, realmente, estas coisas a brilharem na sua vida, este amor, esta paciência, esta piedade. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Isso é dar o fruto. Contou uma história que um casal se separou e estavam a passar por momentos difíceis, estavam na iminência antes de se separar. E a esposa disse: o meu marido perdeu o interesse, como é que eu agora posso voltar a atrair o interesse dele? Vamos conversar com ele, vamos esclarecer a situação. Mas o que a palavra do Senhor nos diz é através da nossa mudança de vida, dando este testemunho desta mudança de caráter, nós podemos muitas vezes voltar a atrair aquele que se apartou da nossa presença. É uma certeza? Não é. Mas o que Deus quer não é que nós mudemos para alcançar as outras pessoas, mas quer que Cristo seja refletido em nós. Porque nós amamos ao Senhor e desejamos andar na sua vontade. E a sua vontade é nós sermos testemunhas deste Cristo maravilhoso. Então esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E uma coisa que nós precisamos compreender é que é nas dificuldades e nas tribulações que muitas vezes estas características, estas mudanças de caráter vão operar. É nas dificuldades que nós vamos aprender a ser pacientes. É nas dificuldades em que a nossa fé vai ser aumentada. É nas dificuldades e nas tribulações, muitas vezes, com outras pessoas, que nós vamos aprender o que é o verdadeiro amor, a amar sem preconceito, a amar sem esperar em troca, amar como o Senhor Jesus nos amou. E nós pensamos: mas será que nós temos que passar realmente por essas tribulações, por essas lutas? Irmãos, se nós não passarmos por elas, como é que o nosso caráter vai ser transformado? É nessas lutas, nessas dificuldades que Deus opera, é nessas lutas e dificuldades que Deus se revela, é nas lutas e dificuldades que nós vamos aprender a ser pacientes. Temos uma amiga do ministério que achamos engraçado e marcou a nossa vida nesse sentido, e nós como cristãos passamos muitas lutas e dificuldades. E ela pediu uma altura ao Senhor e disse: Senhor, dá-me paciência, dá-me paciência. Então ela diz que quanto mais pedia paciência, mais tribulação o Senhor dava. E ela disse um dia: Senhor, não quero mais paciência. O que ela não queria na realidade não era a paciência, o que ela não queria era as tribulações e as dificuldades que iam ensinar e ministrar a ser paciente. Então, através das dificuldades, o Senhor ministra a nossa vida, através das dificuldades, o Senhor transforma o nosso caráter, através das dificuldades, o Senhor opera em nós para que nós façamos a sua vontade. Há quem diga que nós sermos cristãos significa nós sermos pequenos cristos aqui na terra. Então, somos testemunhas. E nós somos testemunhas de quê? Da nossa boca, de um Cristo que morreu, que nos amou, que veio para nos salvar. Não, somos testemunhas quando através da nossa vida apresentamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo também tinha na sua vida e que mostra que realmente nós lhe pertencemos. Então, irmãos, que nós possamos ter esta consciência, que nós possamos ter este desejo profundo de que aquilo que Deus quer na nossa vida é um caráter transformado. Ele não quer que nós saiamos a ganhar o mundo.
Ele quer que nós sejamos boas testemunhas. E boas testemunhas passa por esta transformação de caráter, termos um caráter igual ao do Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos um caráter igual ao do Senhor Jesus Cristo, então nós temos o quê? Como objetivo principal da nossa vida, o amor. A palavra do Senhor diz que o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a base do nosso caráter é o amor de Deus operar nos nossos corações. Vamos abrir em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. João, capítulo 4, e versículos 7 e 8, que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós vivemos neste amor, quando nós vivemos no Senhor, então aquilo que antigamente era diferente na nossa vida, ela é transformado. Então o que nós podemos ver é o fruto do Espírito Santo a ser produzido na nossa vida em amor. A ira dá lugar à paciência, a ansiedade dá lugar à paz e a depressão dá lugar à alegria. Porquê? Porque o Senhor é o nosso sustentador, e quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, que é esta transformação de vida, todas as coisas são transformadas. Irmãos, uma situação que nos mostra a ira é quando nós, por exemplo, temos desejo ou ansiedade de chegar a um lugar, e quando nós nos deparamos com uma fila, isso consome o nosso coração, isso nos deixa perturbados, porque a nossa ansiedade para chegar lá. Mas quando o Senhor opera a transformação de caráter na nossa vida, esta ira passa a ser paciência. Nós esperamos com paciência, nós seguimos o caminho com paciência, deixamos esta ira que nos consome para trás. Quando nós vivemos na ansiedade das expectativas que consomem o nosso coração porque elas não se realizam, nós aprendemos a ter paz no Senhor e a esperar o tempo e o agir do Senhor. E aquilo que era tristeza e depressão que nos assolava, agora se transforma em alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. Então, irmãos, nós precisamos ter esta consciência e vermos e medirmos quais são os nossos objetivos, quais são os nossos sonhos, se temos ficado frustrados. E nós temos aprendido e aprendemos hoje que esta é a vontade do Senhor, um caráter igual ao do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Não é conquistarmos o mundo, não é conquistarmos a nossa família, não que não seja um desejo do Senhor também, que é. Mas nós não colocarmos isso como objetivo de se a nossa vida é bem sucedida ou não. Converteu-se a minha esposa, então eu sou um crente bem sucedido. Isso não mostra, porque não está nas nossas mãos essa ação. Irmãos, todos os dias nós oramos pela nossa família, todos os dias clamamos pelos nossos familiares e amigos e choramos muitas vezes e ansiamos. Mas que isso não se torne um fardo na nossa vida. Porquê? Porque não está nas nossas mãos transformar os seus corações. Mas se a cada dia nós buscarmos o caráter de Cristo, então a expectativa é que através do nosso testemunho Deus alcance as suas vidas e os atraia para si. Não porque nós queremos, mas porque é o Senhor que quer, e através das nossas vidas, deste caráter transformado, o Senhor os possa alcançar. Amém? Então esta é a vontade do Senhor. Esta é aquilo que o Senhor quer operar na nossa vida, e que esse seja também o nosso objetivo. Não estamos preocupados quantas pessoas vão salvar. Irmãos, eu tenho visto muita gente preocupada com quantas pessoas vão ser alcançadas pelo seu testemunho de vida, quantas pessoas é que ele vai pregar o Evangelho, quantas pessoas se vão converter. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é espalhar o bom cheiro de Cristo através do caráter. E se nós assim fizermos, o Espírito do Senhor, o qual o Senhor enviou não só para consolar os nossos corações, mas também para abrir o entendimento e despertar os corações, esse agirá com certeza absoluta. Então que esse seja o nosso objetivo,
Continuarmos a orar por aqueles que ansiamos ver transformados, mas que não seja esse o principal objetivo que nos vai consumir e entristecer na maioria das vezes, mas buscando este caráter, descansarmos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração. Se nós, porventura, temos tido estes objetivos, pensando que são os objetivos do Senhor trocados e que nos têm consumido, que nós hoje possamos entregar nas mãos do Senhor e clamarmos, Senhor, dá-nos o Teu caráter, através da Tua vida em nós possamos ser bom testemunho. Aquilo que nos compete a nós possamos fazer, dar o bom cheiro de Cristo, partilhar a palavra do Senhor, mas aquilo que compete ao Senhor nós entregamos nas Tuas mãos e deixamos que Tu operes com graça e com bondade. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, e reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós colocamos os nossos sonhos e objetivos, Senhor, como sendo da Tua vontade, Senhor, porque são sonhos e projetos lícitos, bons para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, Pai, mas muitas vezes são coisas que nós não conseguimos controlar, Pai. Isso nos entristece, nos traz um pesar, Senhor, nos leva a uma tristeza, Pai, que realmente, Senhor, Tu tires esses objetivos que não são, Senhor, concretizáveis por nós, Senhor, do nosso coração, Senhor, e que nós possamos buscar a cada dia a Tua vontade, Senhor. Tua vontade que é boa, é perfeita, é agradável, Senhor, e Tu desejas a cada um de nós, Senhor, vidas transformadas, caráteres transformados, Senhor, e assim sermos bons testemunhos, Pai. E nós Te pedimos, Pai, que através desse testemunho, dessa mudança de caráter na nossa vida, Senhor, Tu também possas operar no meio dos nossos familiares, amigos, vizinhos, Pai, e que nós possamos ver o Teu agir, Senhor, no nosso meio, Pai Santo. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas no Teu altar, Senhor, faz o que Te apraz, Senhor, e firma a cada dia as nossas vidas mais e mais em Ti, Pai Santo. Obrigado por tudo, Senhor, isto nós Te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém? Então, quais são os objetivos do Senhor para a nossa vida? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 3 em diante. Que nós possamos ler e meditar nesse texto e possamos buscar esse caráter na vida de cada um de nós. Amém? Vamos então entoar um hino de louvor e gratidão ao nosso Deus para podermos terminar o nosso culto de estudo bíblico. E é sempre extasiante ver como é que o Senhor derruba, às vezes, pensamentos e ideias que nós temos, que são boas, são lícitas, mas que na realidade nos tiram a paz e nos tiram a alegria. E como o Senhor vem e nos mostra realmente qual é a sua vontade e realmente consola os nossos corações. Amém? Louvado seja o Senhor por essa bondade. Vamos entrar este hino a Jesus seguir. Amém? Jesus, seguir eu
por este aprendizado da palavra, por tirar do nosso coração aqueles objetivos e sonhos que pensamos que é de Deus, mas que nos tem consumido, e que realmente o Senhor opera em nós e através de nós a sua salvação. Amém? Querido Pai, mais uma vez diante de Ti, Senhor, aqui, Pai, para aprender a Tua palavra, para aprender mais e mais as Tuas maravilhas, assim como foi falado aqui. Tu enviaste o Teu Filho para a nossa causa, para a minha causa. Oh Deus, obrigado por tudo que Tu fizeste na nossa vida. E opera, Pai, opera, continua a operar na nossa vida e transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter, e transformar a nós, Pai, em Tua palavra para este mundo, em Teu luz para este mundo. Oh Senhor, nós precisamos da Tua presença na nossa vida para aguentar estas tentações, estas maldades, e por isso, Pai, nós estamos a precisar da presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, junto a nós, na nossa caminhada. Oh Deus, nós agradecemos por tudo e que tudo aquilo que sou o nosso plano, sou o nosso desejo, seja o Teu, seja a Tua vontade, Pai, porque assim como foi explicado aqui hoje à noite, aprendemos mais uma e nós já sabemos que nós temos poder através das nossas orações e da nossa vontade, da nossa sinceridade, Senhor, mas não temos a força que Tu tens e as decisões são Teus. Por isso, Pai, nós agradecemos por tudo e seja feita a Tua vontade, Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e pedimos perdão pelas nossas falhas e que Tu levas nós para casa, para este fim de semana, para nosso dia a dia, em paz, com corações alegres e debaixo da Tua proteção. Com esta pandemia, com estas tribulações que nós passamos hoje, é tudo nas Tuas mãos. E nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam connosco, agora eternamente, e nós dizemos Amém. Então que o Senhor nos continue a abençoar e querendo o Senhor no domingo, às 10 horas da manhã, estaremos para continuar a buscar a face do Senhor. Amém.